O Ibovespa resolveu sextar mais animado, acompanhando bastante o clima positivo vindo lá de fora. As gigantes das commodities, tipo Petrobras e Vale, tiveram realce, o que ajudou o índice a fechar a semana no azul, mesmo em meio à montanha-russa desses últimos dias. O mercado, que operava bastante tensionado, respirou e a nossa bolsa pegou carona nesse alívio gringo. A Nasdaq subiu 7,3% e liderou os ganhos entre os índices de Nova York. E por aqui, a alta foi de 1,05%, o que levou o Ibovespa a um acumulado de 0,34% na semana. Débora? Vamos lá, né? Por que teve todo esse movimento positivo na sexta-feira? E o que mudou o humor do mercado, que estava tão pessimista, né? Estava tão borocochô ali a semana toda, as bolsas caindo bastante. Aí a gente tem essa mudança, né? Essa reviravolta no humor do mercado na sexta. O que aconteceu para ter esse avanço todo aqui no Brasil, né? Que acabou salvando o semanal, inclusive. E lá nos Estados Unidos também a gente até surfou essa onda, né? Essa onda ela veio de fora. E a gente acabou surfando nesse otimismo que aconteceu no exterior. Então, não teve nenhum motivo específico de Brasil, apesar do IPCA. O IPCA acabou ficando no segundo plano. Não teve muita movimentação do mercado por conta da divulgação da inflação. Poderia ter, e normalmente tem, mas só o mercado de juros reagiu mais no comecinho da manhã à inflação, inclusive tendo alta ali no mercado de juros, né, nas expectativas para os juros futuros por conta da inflação. Mas esse humor muda à tarde. Então, a gente vê essa mudança de direção acontecendo para o terreno negativo, no caso dos juros, porque os juros começaram a arrefecer. Isso deu fôlego, inclusive, para as nossas empresas mais ligadas aos setores cíclicos, a nossa economia doméstica, mais ligadas aos juros. E a gente teve mudança também para o terreno positivo na nossa bolsa. Então, o que aconteceu aqui? Quando você começa a ter o discurso do Trump mostrando que ele está disposto a negociar com a China, o humor do mercado começa a mudar. Ainda que a gente não tenha ali uma mudança concreta, porque não tem nenhuma reunião, nada ainda marcado, não tem uma expectativa de quando isso vai acontecer. Inclusive, na quinta-feira, né, a bolsa caiu bastante de forma global, as bolsas, né, caíram bastante de forma global, por conta desse descolamento do discurso do Donald Trump com o que ele está fazendo de verdade. Porque ao mesmo tempo que ele fala que ele quer negociar a China, ele joga a culpa na China. Então ele morde e assopra ali ao mesmo tempo quando fala de China. Ele fala, quero negociar, mas não, a China está acabando aí com a culpa da economia dos Estados Unidos se for mal, vai ser culpa da China. Então ele realmente não tem um discurso muito colado ali com a realidade, embora ele fale toda hora que quer sentar para negociar com a China. Só que ninguém estava acreditando muito nisso na quinta-feira. Na sexta, ele reforça esse ponto em relação à China, então fala que quer se negociar e parece que começa a ter uma movimentação também do lado da China, porque os dois só vão sentar e conversar se os dois estiverem dispostos. Mas vamos ver aqui, né, o que a gente tem de atualização no nosso tarifaço, porque foi justamente essa sinalização de trégua que fez com que as bolsas se animassem de novo e a gente voltasse a ter o apetite pelo risco. Já o dólar, ele caiu por outro motivo, né? Tá todo mundo muito desconfiado da economia dos Estados Unidos daqui para frente. E normalmente, nesse cenário de incerteza, as treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, são refúgio. E foram refúgio por boa parte da semana. Com esse aumento de apetite pelo risco, começa a ter uma fuga assim, das treasuries, mas mais que isso. Não sei se vocês lembram, mas para quem não assistiu, vou relembrar também. Na sexta-feira saíram as expectativas de inflação dos Estados Unidos, saíram dados ligados ao sentimento do consumidor e também ao PPI, né, que é o índice de preços ao produtor. E os três não vieram tão bem. O PPI veio desacelerado, as expectativas do consumidor não vieram boas e as expectativas para a inflação no futuro, né, embora a gente tenha tido um arrefecimento no presente, no futuro estão esperando uma inflação muito alta e esse sentimento está cada vez pior. Sentimento ali de forma geral dos Estados Unidos. Então está todo mundo muito receoso em relação à economia dos Estados Unidos e o recurso começou a sair por isso. E o dólar enfraqueceu não só frente ao real, outras moedas emergentes também e frente aos pares mais do que nunca, né? A gente teve uma volatilidade tão grande, uma movimentação tão grande ali no dólar frente aos pares, que foi ali um dos piores momentos desde 1981. Então, assim, né, a coisa não está boa por lá, as perspectivas não estão boas lá nos Estados Unidos e muito disso tem a ver com o quê? Com a nossa novela Tarifa Fatal.